Olá! No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a diferença entre as ceras vegetais e as ceras emulsionantes. Afinal, eu poderia substituir o Oliven Mil em alguma fórmula pela cera de carnaúba? A gente vai responder essa pergunta. Meu nome é Marcela, seja bem-vindo ao Espiral de Ervas. É muito comum que pessoas perguntem se pode substituir alguma cera emulsionante que a gente usa em uma fórmula pela cera de carnaúba, ou pela cera de candelila, ou até mesmo pela cera de abelha. A resposta curta seria não. E a longa é não também. Para entender um pouco mais essa diferença, a gente vai começar falando sobre as ceras vegetais. Essas ceras também são conhecidas como ceras oleosas ou ceras reais. Elas são derivadas de folhas, frutos, cascas, enfim. As plantas naturalmente secretam cera das superfícies de suas cutículas, com a finalidade de controlar a molhabilidade, a evaporação e a hidratação. As ceras vegetais são compostas de hidrocarbonetos e ésteres graxos, um ácido graxo e um éster de álcool graxo. Ela é insolúvel em água, porém é solúvel em solventes orgânicos não polares. O processo de preparação dela é feito através da separação física, Não ocorre um processo químico como alguns produtos. Durante esse processo, ela é purificada. Então você consegue encontrar uma cera em vários graus de purificação diferentes, A cera de carnaúba, por exemplo, você vê que tem tipo 1, tipo 2, tipo 3. Então pesquisa direitinho para saber se a que você está comprando é com a purificação adequada para uso cosmético. Majoritariamente, a gente vai usar essa matéria-prima para compor produtos anidros, Seja um lip balm, um hidratante labial, que a gente tem receita aqui no canal, seja uma pomada, que a gente também tem receita aqui no canal, ou uma manteiga corporal que você queira dar uma textura mais grossa, uma vela, por exemplo, de massagem, que a gente também tem receita aqui nesse canal. A gente tem receita tudo aqui nesse canal. Receitada danada. Bom, se uma receita pede cera de abelha e você quer fazer aquela fórmula lá ser vegana, você pode substituir a cera de abelha pela cera de carnaúba ou pela cera de candelila, por exemplo, que são mais fáceis de encontrar. Lembrando que a proporção vai ser um pouco diferente. Normalmente eu trabalho aqui com 2/3, Porque como o ponto de fusão da cera de abelha é mais baixo, O ponto de fusão da cera de carnaúba, por exemplo, é mais alto, você leva em conta que vai ficar mais duro o seu produto final se você usar a mesma quantidade de carnaúba que a receita pede de abelha, Então a gente vai diminuir um pouquinho a quantidade de carnaúba e aumentar na quantidade de óleo, por exemplo, para que a nossa textura não fique dura demais. As principais opções de cera vegetal que a gente tem aí no mercado atualmente são carnaúba e candelila, que são duas que a gente já testou aqui no canal, que a gente usa, que a gente tem, e outras como cera de coco, a cera de soja e a cera de arroz. A gente ainda não tem essas ceras, mas se vocês se interessarem pra gente trazer essas ceras aqui, pra fazer teste com elas, comenta aí embaixo que o pedido de vocês é uma ordem. Você quer saber um pouquinho mais sobre essas ceras, A gente deixou mais informações sobre elas lá no blog, assim como outras informações adicionais ao que eu tô falando aqui. Confere lá, é o primeiro link que aparece na descrição desse vídeo. Esses posts são feitos com o maior carinho e amor por mim, pela Thaís, então não esquece de conferir. Bom, já as ceras emulsionantes, a gente costuma usar em uma quantidade bem menor, E o que a gente quer quando a gente usa uma cera dessa é justamente tornar coisas que normalmente não seriam miscíveis, Como, por exemplo, a água e o óleo, a gente vai conseguir, a partir do uso desse surfactante, misturar essas duas coisas. Então a cera emulsionante é um surfactante. Se você por acaso não faz ideia do que é um surfactante, eu recomendo que você pause esse vídeo e assista esse outro que vai aparecer aqui em cima, e nele a gente explica um pouco mais sobre o que é um surfactante, sobre a questão das cargas, que tem carga não iônica, aniônica, catiônica. Eu não vou adentrar muito isso nesse vídeo aqui, mas o que você precisa saber é que essa molécula ela é especial e ela possui uma extremidade que é solúvel em água e outra que é solúvel em óleo. E assim ela consegue tensionar as superfícies e fazer isso virar um creme, uma loção, enfim, algo em que a gente sabe que a água e o óleo não vão se separar. Se você ainda está em dúvida, por exemplo, o que seria uma cera emulsionante, vou até citar alguns exemplos aqui: Oliven Mil, o Montanove, o BTMS, o Varisoft, enfim, vários desses ingredientes a gente já tem na nossa série Conheça o Ingrediente. Se você não conhece, tem uma playlist aqui no canal só sobre diversos ingredientes, então você pode conhecer lá. Inclusive, você pode pedir ingredientes que não tenham lá nos comentários. Mas afinal, agora que a gente já entendeu a estrutura das duas, Por que eu não poderia usar a cera de carnaúba para fazer uma emulsão? Claramente, a cera
cera de carnaúba não tem essa molécula dupla, né, com afinidade a óleo e água. E como a gente já falou, a cera, na verdade, é insolúvel em água. Então, quando a gente faz uma pomada, uma emulsão que usa a cera de carnaúba, a gente pode ter certeza que ela vai ser instável. A Fórmula Botânica, que é uma organização focada em cosmética natural, aplicou um teste bem interessante, usando, na verdade, a cera de abelha, né, mas que seria substituível por uma cera de carnaúba ou por uma cera de candelila, enfim. E ela testou emulsões feitas com essa cera, né? Fez alguns testes básicos e a cera falhou em todas. Então, se você tem curiosidade de ver, a gente vai deixar lá no blog também o link dessa pesquisa. Tá em inglês, mas às vezes você consegue colocar no Google Tradutor. E o mais importante, você vai conseguir ver as imagens para te convencer a não usar a cera de carnaúba ou a cera de candelila ou qualquer outra cera dessas vegetais, né? Dessas ceras reais, no lugar de uma cera emulsionante. E bom, gente, o conceito básico de emulsão é que para que ela aconteça tem que haver a dispersão das partículas de óleo nas partículas de água ou das partículas de água nas partículas de óleo, né, dependendo se for uma emulsão de óleo em água ou de água em óleo. Então, por si só, quando você faz uma mistura com a cera, isso já não acontece. Essa dispersão não acontece, tá, gente? Você consegue ali fazer eles ficarem juntos. Se você colocar na geladeira, vai ficar junto ainda mais tempo, porém, na hora que você espalhar, ela não vai ter essa propriedade umectante que uma cera emulsionante tem. Lembra quando eu falei que majoritariamente a gente vai usar a cera em produtos anidros? Então, a exceção é quando a gente está usando a cera vegetal em conjunto com uma cera emulsionante. Então, a gente vai fazer a emulsão com a cera emulsionante. A gente pode adicionar uma cera vegetal, real ou oleosa, né? Para dar mais textura, deixar aquela emulsão mais estável, né? Para dar um pouco mais de viscosidade. Aí sim, você vai poder usar essa cera num produto que não é anidro, né? Neste caso específico. Se ficou alguma dúvida, né? Não esquece de deixar aí nos comentários, dizendo pra gente o que vocês não entenderam. E, claro, se vocês quiserem que a gente traga outras ceras aí para testar, né? Fazer um teste de desempenho com elas, comenta aí que a gente vai trazer. Deixa um like bem bonito nesse vídeo aí, né? Por favor. Um beijo muito grande. E até o próximo. Tchau!